Boa tarde, boa noite. Hoje vamos apresentar o caso de CG, um homem de 43 anos, casado, engenheiro e sedentário. Ele relata não ir a consultas médicas há 5 anos, mas como assumiu a gerência de seu departamento recentemente, a empresa exigiu que ele realizasse um check-up. No encaminhamento ao nutricionista, o diagnóstico não foi bom. Ele foi classificado como obeso, apresenta um abdômen globoso e flácido, com hepatomegalia e com queixas de pirose pós-prandial. No exame físico, foi notado que o fígado do paciente estava palpável e cerca de 3 centímetros do rebordo costal, o que indica uma hepatomegalia, e sentia queimação após as refeições, um sintoma clássico do refluxo gastroesofágico. Os exames confirmaram as nossas suspeitas. A ultrassonografia confirmou a esteatose hepática macrogoticular grau 2 e a endoscopia confirmou o refluxo gastroesofágico. Agora vamos escutar o depoimento do paciente. Então, eu sou paciente de CEG e eu não entendi o porquê desse diagnóstico, já que eu levo uma vida muito saudável e equilibrada. Eu bebo apenas socialmente e tento manter uma dieta equilibrada, comendo bastante legumes e frutas. Além disso, eu me exercito diariamente e evito alimentos fritos e doces. O depoimento do paciente está cheio de informações falsas. Nós temos aqui o laudo da nutricionista, listando as refeições que ele faz e alguns alimentos que ele consome durante a semana. Ele consome muito açúcar, ele consome muitos alimentos ultraprocessados, ele não consome frutas, verduras, legumes, leguminosas da maneira correta. Ele bebe semanalmente e ele toda semana come fast food e comidas gordurosas. Agora, vamos escutar uma ligação entre as médicas Maria Elisa e Isabela explicando um pouco sobre os exames e os remédios que ele toma. Olá, meu nome é Maria Elisa Magini, eu sou nutricionista e junto com a Isabela a gente vai falar um pouquinho sobre o caso do paciente. Eu vou falar um pouquinho sobre os fármacos que ele utiliza. Então eu vou começar falando rapidamente sobre o omeprazol, que é um dos remédios que ele usa, que é indicado para tratar as condições causadas pelo excesso de ácido no estômago, como as úlceras, e também a doença do refluxo gastroesofágico, que é o que ele apresenta diagnóstico. Junto com o omeprazol, ele faz o uso da domperidona, que é um antagonista dos receptores de dopamina, e é indicado para tratar os sintomas de dispepsia, náuseas e vômitos, além de facilitar o esvaziamento gástrico. Ele reduz a sensação das náuseas, então ajuda a amenizar os sintomas do refluxo que ele apresenta. A domperidona aumenta a motilidade do trato gastrointestinal ao bloquear os receptores de dopamina no sistema nervoso central e no trato gastrointestinal. Então, ele vai amenizar o refluxo do paciente, facilitando esse esvaziamento gástrico. Outro medicamento que o paciente diz utilizar é a rosuvastatina, que é usada para reduzir os níveis elevados de colesterol, LDL, e triglicerídeos, e para aumentar os níveis de colesterol HDL. Ou seja, esse medicamento é utilizado para reduzir a dislipidemia que ele apresenta. Então, eu vou explicar rapidamente o mecanismo de ação desse fármaco, que é um inibidor na enzima de HMG-CoA redutase. Essa é uma enzima-chave na biossíntese do colesterol no fígado, ou seja, vai levar uma redução da produção do colesterol e o aumento da remoção de LDL no sangue. Já o orlistat, que ele diz tomar também, é um inibidor da lipase, ou seja, ele é um medicamento usado para o tratamento da obesidade em conjunto com uma dieta hipocalórica e exercício físico. Então, ele ajuda na perda do peso, na prevenção e do ganho de peso. O que ele faz? Ele inibe a lipase gástrica e pancreática, as enzimas responsáveis pela quebra de gorduras na dieta, ou seja, ele impede a absorção de cerca de 30% da gordura ingerida e é excretado nas fezes. Outro fármaco que o paciente usa é o atenolol, que é um beta-bloqueador seletivo, e ele é usado no tratamento de hipertensão, que é conhecida como pressão alta, e angina, dor no peito. Ele previne ataques cardíacos e tem um mecanismo de ação bloqueando os receptores beta-1 adrenérgicos no coração, que diminui a frequência cardíaca e reduz a força de contração do coração. Consequentemente, vai reduzir a pressão arterial. Ele também diminui a demanda de oxigênio pelo miocárdio, aliviando a angina, que seria a dor no peito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isabela e eu vim falar um pouco sobre os exames que o nosso paciente fez. Ele realizou a TGP, que ela é utilizada para avaliar lesões hepáticas. Esse exame foi feito porque teve uma suspeita de problemas no fígado, como a esteatose hepática, detectada na ultrassonografia. Os resultados elevados de TGP indicam danos hepáticos que são comuns em condições como a esteatose hepática. O resultado do paciente foi de 46 UL. O valor de referência é até 36. O paciente apresentou TGP ligeiramente elevado, indicando uma possível lesão hepatocitítica, possivelmente relacionada à esteatose hepática. Ele também realizou a TGO, que ela é semelhante à TGP, ela ajuda a avaliar tanto doenças hepáticas quanto musculares.
Dada a hepatomegalia do paciente, esse exame é essencial para uma avaliação completa do estado hepático. Níveis elevados de TGO podem indicar hepatite, necrose hepática ou outras condições hepáticas. O resultado do paciente foi TGO de 48 UL. O valor de referência para esse exame é até 36 UL, então ele apresentou TGO elevado, tendo a suspeita de lesão hepática. O outro exame que ele realizou foram o de plaquetas. As plaquetas são células sanguíneas essenciais para a coagulação. Esse exame ajuda a avaliar a capacidade do sangue de formar coágulos e pode indicar diversas condições quando alterado. O paciente apresentou plaquetas dentro do intervalo normal, indicando uma função de coagulação adequada. O paciente também realizou o exame de glicose. O teste de glicose é utilizado para diagnosticar hiperglicemias e hipoglicemias. Dado o uso de metformina, esse exame é crucial para monitorar o controle do diabetes. O resultado do paciente foi que a glicose deu 139 mg e o valor de referência é 70 a 99. Então, ele apresentou glicose elevada, indicando hiperglicemia e a necessidade de melhor controle da diabetes. Ele também realizou a hemoglobina glicada, que ela é essencial para monitorar o controle glicêmico a longo prazo em diabéticos, refletindo a média dos níveis de glicose nos últimos 3 meses. Manter a hemoglobina glicada abaixo de 7% é crucial para reduzir o risco de complicações da diabetes. O resultado do paciente foi de 7,5% e o valor de referência é de 4 a 6%, ou seja, ele apresentou a hemoglobina glicada elevada, indicando que o controle glicêmico nos últimos 3 meses não foi adequado. Ele também realizou o exame de insulina. O exame de insulina avalia a secreção da insulina pelo pâncreas, sendo importante para o diagnóstico de hiperinsulinismo e resistência à insulina. Como ele está em tratamento com a metformina, esse exame ajuda a monitorar a eficácia do tratamento e a resistência à insulina. O resultado do paciente foi insulina de 27 e o valor de referência é de 2 a 25. O paciente apresentou insulina elevada, indicando resistência à insulina, uma condição comum em indivíduos obesos, como o paciente. Outro exame que ele realizou foi o colesterol total, que é o LDL e o HDL. Os exames de colesterol total são cruciais para avaliar o risco de doenças cardiovasculares. O LDL, ou colesterol ruim, como normalmente é conhecido, ele está diretamente associado ao desenvolvimento de aterosclerose. Já o HDL, que é conhecido como o colesterol bom, ajuda a proteger contra essas doenças. O paciente fez esses exames devido ao risco aumentado associado à obesidade e ao estilo de vida sedentário. Os resultados foram: colesterol total deu 242 mg e o valor de referência é 200. O LDL foi de 136 e o valor de referência é 100. E o HDL, que foi de 29 e o valor de referência é de 40. O paciente apresentou colesterol total e LDL elevados, ambos indicando um risco elevado de doenças cardiovasculares. O HDL está baixo, o que reduz a proteção contra essas doenças. Outro exame que o paciente realizou foi o de triacilglicerídeos, mais conhecido como TG. Eles são avaliados para estudar o metabolismo lipídico e calcular o risco de pancreatite. Níveis elevados são frequentemente associados a condições como obesidade e diabetes do tipo 2. O resultado do paciente foi de triacilglicerídeos 259 mg. O valor de referência é de 150. Ou seja, o nível de triacilglicerídeos do paciente é elevado, indicando um risco aumentado de pancreatite e outras condições metabólicas. O último exame que o paciente realizou foi a proteína C reativa, que é o PCR. A PCR é um marcador de inflamação no corpo. Esse foi o caso de hoje. Muito obrigada por assistirem. Até a próxima.